Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. São notícias resumidas e atualizadas. Para você que segue meus endereços telemáticos, atenção para você digitar, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, mais de 9.700 vídeos à sua disposição para usar com responsabilidade. Vai ao blog, tem muito texto, pois eu sou licenciado para o magistério pela Faculdade FAFIC de Colatina, então gosto de escrever e libero isso para vocês. Temos também o Facebook e o Instagram. Acesse e dê um like, compartilhe para aumentarmos nossa rede de amizade. Vamos à edição do Web Jornal do Paulo Maciel de 19 de março de 2024. É terça-feira. Vamos aos dados principais. A fase da Lua, que começou no dia 17, é quarto crescente. Estão se passando 79 dias do ano, faltando 287 dias para terminar 2024. Neste ano bissexto. Tem um dia a mais este ano, hein? 366 dias. O dia a mais foi em fevereiro. É o tempo da quaresma para a penitência e conversão dos católicos. Cristãos católicos vivenciam a quaresma até o dia 28 de março. Hein? É tempo de enfatizar ações de caridade, esmola. Também tem oração, jejum, a penitência, a mortificação. Algumas comemorações de santos. Santo Apolônio, São José, dia de São José, 19, pai adotivo de Jesus, esposo de Maria Santíssima, patrono da Igreja Católica. É dia de Santa Quintila também. Como é dia de São José, é dia do carpinteiro. Alô, carpinteiro, meu pai foi carpinteiro. Seu Joaquim. Dia do marceneiro, tem um primo que é marceneiro no Rio de Janeiro, meu amigo, meu primo mais velho. É dia do concertador e dia nacional do artesão. São algumas comemorações seculares. Olha, milagre com intercessão. A cura do comandante militar sírio Naamã, isso na televisão aberta, que procurou o profeta Eliseu, foi exibida na novela Jezabel, da Record TV, no último dia 14 de março, sendo muito emocionante. Já pensou a cura de um leproso, uma pessoa que está cheio de perebas no corpo, como se diz popularmente pereba, né? São feridas fortes. Ele estava com lepra, e uma serva judia indicou o profeta para ele, que acreditou e conseguiu a cura, lavando-se 7 vezes no rio Jordão, conforme Deus havia determinado. Aí ele disse: abençoado seja o Deus de Israel. Viva o Deus de Israel, né? Abençoado seja o Deus de Israel. Gente, a pessoa que é curada de um mal muito grande, sem cura na época, fica convertido. É um tempo de conversão. E também, essa novela está na fase final. A morte de Jezabel foi outro evento muito emocionante, já que essa mulher foi uma malvada, uma das histórias mais tristes da ação de uma mulher na vida de um povo. Jezabel, uma rainha má e que teve uma morte muito triste também. Quer dizer, quem planta colhe, né? Ação, reação. O próprio Deus dá chances para a pessoa mudar. A pessoa não quer mudar, ela mesmo se derrota. Ela mesmo vai para o fundo do poço. Jezabel teve o corpo estraçalhado ao cair do alto do palácio. Parece que os servos também ajudaram a jogar. Não é fácil, gente. São consequências de ações. Cuidado você que está fazendo más ações, porque um dia chegará o seu
tempo de prestar contas. Olha, quero falar para você que a programação em forma impressa da Semana Santa da Paróquia Sagrado Coração de Colatina, Sagrado Coração de Jesus, já está sendo distribuída, hein? Começa no dia 23, este sábado, véspera do Domingo de Ramos, e segue até o dia 31 de março, Domingo da Ressurreição, Páscoa de Jesus Cristo. A oitava da Páscoa será de 31 de março a 7 de abril. Vejamos o que tem previsto para esta terça-feira, 19 de março, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Olha, tem solenidade de São José, esposo de Nossa Senhora, pai adotivo de Jesus. Às 19 horas haverá a celebração eucarística, que é o sinônimo de missa, com o padre José Valdeci Romão, pároco local, na Catedral. Vamos a algumas informações agora econômicas. Mercado financeiro, no fechamento dos negócios, dia 15 de março de 2024, o dólar fechou em alta de 0,22%, cotado a R$ 4,99, quase R$ 5. A Bolsa de Valores de São Paulo teve baixa de 0,74% a 126.741 pontos. Temos a cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, a principal commodity agrícola do Espírito Santo. Fechamento dos negócios, dia 15, o café arábica bebida dura, R$ 965, a saca de 60 quilos do produto em grão no atacado. Arábica bebida Rio, 856. Conilon bica corrida tipo 78, 849. Agora a loteria de números, o próximo concurso da Mega Sena, o número 2702, prevê um prêmio de 67 milhões. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas em qualquer casa lotérica do país. Prêmio para esta terça-feira, dia 19. O valor mínimo das apostas é R$ 5,00, que foi estipulado após um aumento de mais de 10% em abril de 2023, no início dessa nova era da gestão petista no Planalto. Aumento de mais de 10% na aposta mínima. Já o concurso 2701, realizado no sábado 16 de março, não teve aposta acertadora na faixa principal das 6 dezenas. Os números sorteados foram 06, 15, 18, 31, 32 e 47. Quem fez 5 números na Mega Sena foram 72 ganhadores, tem direito a mais de R$ 59 mil. Os 5.712 que fizeram a quadra vão receber R$ 1.068 cada um. A arrecadação geral somou mais de 74 milhões. Site do Senado tem consulta sobre a anistia aos participantes do 8 de janeiro. O site do Senado abriu consulta pública para saber do apoio dos brasileiros a um projeto que concede anistia para os envolvidos em atos do dia 8 de janeiro de 2023. É o projeto 5.064, de autoria do senador general Hamilton Mourão, do Republicanos Rio Grande do Sul. É uma proposta para anistiar aqueles que estavam se manifestando por um Brasil melhor. Notas religiosas: haverá caminhada penitencial da quinta semana da Quaresma, dia 23 de março, sábado, a partir das 8h30 em Colatina, saindo da Praça Frei José, em frente à Catedral, rumo à futura comunidade católica Santa Rita, nas proximidades da APAI Ecoterapia, na rodovia em direção ao bairro Luiz Iglesias. Vamos a umas notas gerais importantes para você. Aqui a gente procura passar notícias variadas. Putin continua comandando a Rússia. Em eleições contestadas, Vladimir Putin se reelege na Rússia. Ele ficará mais 6 anos no poder. Gente, não é fácil, hein? Presidente da Rússia, com mão de ferro, conseguiu se reeleger, hein? Ele ficará mais 6 anos no poder, depois
de já estar um longo período governando a nação. Adversários são perseguidos no país. As informações repercutiram a partir de 18 de março. A partir do dia 17 já, né, se repercutia. Realmente ainda vai repercutir durante esta semana. Mais de um mês da fuga de presos da Penitenciária de Segurança Máxima no Brasil. Já passou de um mês o caso da fuga dos dois detentos do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A unidade prisional é de responsabilidade do Ministério da Justiça da nova era da gestão petista do Planalto. Foi a primeira fuga na história de uma penitenciária desse tipo, hein? Segurança máxima. Se fogem da segurança máxima, imagine as outras. Rapaz mata idoso com pedra no Espírito Santo. Olha, a violência aumentando, a criminalidade aumentando no Brasil de uma forma assustadora. Na região norte espírito-santense, um jovem assassinou um idoso à pedrada. O jovem de 21 anos matou um sexagenário ao atirar a pedra e atropelá-lo em Conceição da Barra. 2 homens morrem em Colatina e 4 pessoas ficam feridas. Um jovem de 18 anos foi a óbito no bairro Vicente Suela durante um ataque de criminosos. 4 pessoas ficaram feridas. As vítimas estavam nas proximidades de um estabelecimento de comércio quando criminosos saíram de um veículo e dispararam tiros. Meu Deus do céu! Colatina, que é uma cidade pacata, enfrentando esse tipo de problemas, hein? O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, atendeu os feridos encaminhados para unidades hospitalares. A Polícia Militar foi acionada e outro homem de 27 anos também morreu já em outro bairro quando houve abordagens. As ocorrências são da madrugada de sábado, 16 de março de 2024. E ainda em Colatina, tem mais notícia triste da criminalidade em Colatina, hein? Um ônibus da aviação Joana d'Arc foi incendiado na área do bairro Vista da Serra, na Cidade Alta, após o motorista ser rendido por criminosos. Caso que aconteceu no dia 16 de março. O município de Colatina não tinha esse tipo de crime de atear fogo em coletivos, hein, gente? Isso é mais específico da Grande Vitória. Mas agora, olha, tem um caso em Colatina. Falar em Grande Vitória, morte em Barra Mares, Vila Velha. No bairro Barra Mares, no município de Vila Velha, o fim de semana foi violento. Num tiroteio, um homem foi assassinado e 3 pessoas ficaram feridas em 16 de março de 2024, no fim de semana, no sábado. Tragédia em acidente de trânsito com 3 capixabas mortos na Bahia. Uma família de espírito-santenses com 4 pessoas que estavam num veículo automotor envolveu-se no acidente em 16 de março de 2024 no município de Nova Viçosa, no estado da Bahia. O resultado foi uma tragédia. A mãe, o pai e um filho de 4 anos de idade foram a óbito. Apenas o bebê de 1 ano sobreviveu. Minha Nossa Senhora! A motorista do automóvel perdeu o controle do volante e houve colisão envolvendo diversos veículos. A família é do bairro... Deixa eu ver qual é o bairro aqui. É do bairro Guriri, Balneário Guriri, em São Mateus, no litoral norte do Espírito Santo. Quentura aumenta antes da chegada do outono. Olha... Gente, calor demais, hein? Os últimos dias da estação do ano do verão brasileiro foram de aumento da temperatura. Em Vitória, capital do Espírito Santo, a temperatura média chegou a 35 graus centígrados na tarde de 16 de março de 2024. Enquanto isso, foi informado que houve uma pesquisa internacional indicando o município de Vila Velha como mais quente, né? Vamos colocar aqui como um dos mais quentes entre 1991 e 2020,
com aumento de 1,15 graus centígrados no período. Estudos indicam que plantar árvores é uma medida para mitigar o problema. Não vai resolver, lógico. Se fosse assim, a Amazônia não teria calor, né? Municípios da Amazônia não teriam calor. No Rio de Janeiro, a capital fluminense, a sensação térmica foi superior a 62 graus no domingo 17 de março de 2024, na estação de Guaratiba, no período da manhã. Eu quero ressaltar que o outono, a estação anterior ao inverno, começa neste dia 20, quarta-feira. Mais um morto em Vila Velha, na Ilha dos Aires, na Grande Vitória, Espírito Santo. Na noite de 14 de março de 2024, mais uma ocorrência criminal foi registrada no bairro Ilha dos Aires, no município de Vila Velha, Grande Vitória, Espírito Santo. Um homem foi vítima de homicídio e 3 ficaram feridos, entre eles um comerciante que foi atingido no braço. Por volta das 10 horas, 3 criminosos passaram atirando e mataram um indivíduo alvo numa sorveteria. As marcas dos tiros eram vistas nas paredes do imóvel. Na noite de 13 de março, uma mulher foi baleada na localidade. Já há algum tempo, esse bairro registra confrontos de gangues do tráfico de drogas, inclusive com óbitos. Vazamento de gás deixa casal com corpos queimados. Um homem ficou com 89% do corpo queimado e sua companheira com 70%, e foram encaminhados para receber os cuidados médicos numa unidade hospitalar. As queimaduras foram resultado de um incêndio após vazamento de gás numa kitnet do bairro Barra Mares, em Vila Velha, no Espírito Santo. Os vizinhos socorreram as vítimas e o corpo de bombeiros também compareceu, verificando que o botijão de gás não explodiu, só houve o vazamento. O cômodo ficou parcialmente destruído e alguns móveis e utensílios também. No momento do fato ocorrido, os moradores estariam pintando as paredes e assim não sentiram forte odor do escapamento de gás de cozinha. O sinistro se deu em 14 de março de 2024. Nossa solidariedade, né? E vamos esperar que os atingidos pelo fogo se recuperem. Começa o período de declaração do imposto de renda. Começou em 15 de março de 2024 o período de envio da declaração do imposto de renda da pessoa física no Brasil. 43 milhões de brasileiros deverão efetuar o processo até o prazo determinado pela Receita Federal, 31 de maio. Quem ganha acima de R$ 30.639,90 deve proceder à declaração. Então, atenção, você que ganha esse valor. O público-alvo é o brasileiro que recebeu rendimentos tributáveis sujeitos a ajuste. Paixão de Cristo será encenada na Sexta-feira Santa. Algumas comunidades católicas já estão providenciando a encenação teatral da Paixão de Cristo na Semana Santa. No município de Rio Bananal, na região norte do Espírito Santo, o evento será às 19 horas do dia 29 de março, uma sexta-feira santa, né? A própria Sexta-feira Santa, com entrada gratuita. Pesquisa mostra que jovens têm pouca leitura. Eu não vejo isso como novidade não, hein? Uma pesquisa realizada em 79 países aponta que a maioria dos jovens tem pouca leitura. Os estudantes, em sua grande parte, não sabem diferenciar fato de opinião, demonstrando um aprendizado ruim. O Brasil está entre esses países com problemas cognitivos dos jovens. Submetralhadora apreendida em Vila Velha. É isso mesmo, nossa, Vila Velha com muitas ocorrências policiais no Espírito Santo. Uma submetralhadora de fabricação artesanal caseira foi encontrada num imóvel pela Guarda Municipal de Vila Velha, no Espírito Santo. Foi em 14 de março, no bairro Cobilândia. Os agentes descobriram o artefato numa mochila que estava no terceiro andar de uma kitnet. Nenhum suspeito foi detido.
Domingo, com viagem gratuita em São Paulo, completa 3 meses. Olha essa notícia interessante. O Domingo Tarifa Zero no transporte público de São Paulo, a capital paulista, completou 3 meses em 17 de março de 2024, com crescimento de mais de 31% de passageiros nos ônibus em relação à média do que era antes do início do programa. Desde o início da operação, em 17 de dezembro de 2023, os ônibus do transporte coletivo municipal já atenderam mais de 42 milhões de passageiros gratuitamente. Os dados da SPT Trans, que gerencia o sistema de transporte público por ônibus em São Paulo, apontam que o movimento aos domingos já ultrapassou o patamar de antes da pandemia, que era de 2 milhões e 800 mil passageiros. Ex-presidente Jair Bolsonaro conversa com Donald Trump. O ex-presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, conversou por videofone com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Recentemente, eles já haviam sinalizado que queriam manter contato, né? O filho de Bolsonaro é amigo da família Trump. Bolsonaro desejou sucesso a Trump, que está prestes a disputar novamente a eleição presidencial norte-americana pelo Partido Republicano. Já o senador Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, jantou com Trump nos Estados Unidos, para onde foi a fim de demonstrar situações adversas e perseguições sofridas pelos cidadãos e políticos conservadores e do espectro político da direita brasileira. Preços dos alimentos sobem. Os preços dos alimentos subiram no Brasil 2,95% nos meses de janeiro e fevereiro de 2024. Foi mais que o dobro da inflação medida pelo IPCA no período, que atingiu 1,25%. Alguns produtos alimentícios subiram mais que outros, e até os que não aumentaram. Sabe por quê? Por causa do esforço do agronegócio brasileiro, os agricultores brasileiros, a quem eu mando aqui, eu envio aqui meu abraço, né, meus parabéns pela alimentação do Brasil e de parte do mundo. PM salva a vida de bebê engasgado com leite materno no Espírito Santo. Com a manobra de Heimerich, o soldado PM Pontes conseguiu desengasgar e salvar a vida de um bebê no município de Linhares, no norte do Espírito Santo. Isso quando a criança já estava sufocada e roxa, com leite materno parado na garganta. O bebê Theo tem 1 mês de vida e, após o procedimento do PM, foi encaminhado para um hospital a fim de receber os cuidados médicos necessários. Morte em acidente de trânsito em Linhares, no norte espírito-santense. Uma pessoa morreu e 4 ficaram feridas após acidente de trânsito registrado no município de Linhares, no norte espírito-santense. A ocorrência se deu no bairro Pontal do Ipiranga, sendo que as vítimas estavam num automóvel. Homem morto na Grande Vitória. Um homem foi morto a balas na Grande Vitória, Espírito Santo. A informação foi tornada pública em 15 de março de 2024, hein? 15 ou 16, né? Puxa vida, hein? Mais uma morte. Praticamente tem morte todos os dias. Não é fácil, hein? Esse problema de mortes, assassinatos no Espírito Santo. Olha, uma moto roubada com facilidade. Olha como se rouba com facilidade. Aliás, é furto, né? Furtada. Não... A gente fala roubada, mas o certo, o correto, é furtada quando a vítima não está presente. Era pouco antes das 14 horas, quando uma motocicleta foi facilmente furtada no bairro Barcelona, na Serra. O dono do veículo estacionou a moto perto de um poste e foi resolver assuntos pessoais num imóvel. O jovem ladrão chegou sorrateiramente, sentou-se nas proximidades do veículo de 2 rodas e, mais do que depressa, ao ver que não havia ninguém ao redor, praticou o furto. Ele subiu na moto e, com um instrumento em suas mãos, conseguiu ligá-la
e saírem disparada. A vítima contou que estava usando a motocicleta para seguir até o seu serviço e não fez o seguro da moto. Quem souber de algo que pode ajudar a polícia, quem viu alguma coisa por aí, uma moto estranha, pode ligar para o CIODES 190 ou 181 da Polícia Civil. Gente, foi confeccionado inclusive um boletim de ocorrência policial. Olha, uma notícia que repercute muito no Espírito Santo é sobre a Clarinha, que morreu após mais de 20 anos internada. Olha só, a paciente Clarinha, que estava internada no hospital HPM desde 2021 em Vitória, morreu, né? Esse caso aí repercute até hoje, porque não apareceram os parentes oficiais. A Justiça autorizou o registro de nascimento tardio de Clarinha com o nome que popularizou-se, pois não havia documentação de identidade. O nome fantasia é para que a falecida não seja enterrada como indigente. O DML recebeu o cadáver a fim de liberar o corpo para sepultamento. Algumas pessoas constam dos trâmites judiciais para investigação parental, mas até agora ninguém foi confirmado como parente. Empresário assassinado em Vila Velha, no Espírito Santo. Olha essa notícia também da onda de crimes no Espírito Santo. O empresário de 30 anos de idade foi assassinado no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, em 15 de março de 2024, sexta-feira. Ele estava dentro do carro quando foi alvejado com vários tiros disparados por elemento que estava em outro veículo automotor. A vítima letal era procedente de Minas Gerais e possuía um estabelecimento de confecções. A Polícia Civil Capixaba investiga o homicídio por meio de delegacia especializada. Imunização contra a dengue é baixa no Espírito Santo, mesmo com estado de emergência decretado, né? O estado do Espírito Santo está combatendo a dengue, mas tem pouca imunização. Mais de 10 mil jovens na faixa etária entre 10 e 14 anos ainda não receberam o imunizante contra a dengue, doença causada pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. O município de Vila Velha, por exemplo, recebeu 11 mil doses e apenas 9% do público-alvo foram vacinados. Muitas famílias temem os efeitos colaterais do medicamento. Saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos. Você que é meu amigo na internet, meu seguidor, tudo que eu faço aqui é para você. E eu não sou monetizado, não. O que interessa é difundir a notícia com sensatez, lucidez. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, mais de 9.700 vídeos para você usar com responsabilidade. Vai ao blog, vai também ao Instagram e Facebook. Notas esportivas, final do Carioca entre Flamengo e Nova Iguaçu. Gente, eu nunca vi o Nova Iguaçu numa final, hein? Flamengo garante vaga à final. Após o empate de 0-0 com o Fluminense em 16 de março de 2024, o Flamengo garantiu sua vaga na final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, o chamado Carioca, Campeonato Carioca. A equipe do Nova Iguaçu venceu o Vasco da Gama em pleno estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a capital fluminense, e enfrentará o Flamengo. Será uma final inédita do Campeonato Carioca 2024, hein? O jogo decisivo foi em 17 de março, domingo, com a Praça de Esporte lotada. O Nova Iguaçu derrotou os cruzmaltinos por 1-0 e irá pela primeira vez disputar o título estadual. O jogo de ida entre Nova Iguaçu e Flamengo será em 31 de março de 2024, um domingo. E o Verdão goleia e vai para as finais com melhor campanha no Paulistão. Você está acompanhando o Paulistão? O Paulistão é um campeonato mais difícil do que o do Rio de Janeiro, hein? O Paulistão tem mais equipes, é mais disputado.
O Palmeiras goleou a Ponte Preta por 5-1 em 16 de março de 2024. Jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. As finais do Paulistão masculino profissional serão definidas entre Palmeiras, melhor campanha, e Novo Horizontino, quarta melhor campanha, e Santos, segunda melhor campanha, e Red Bull Bragantino, terceira melhor campanha. Alô, meu amigo, minha amiga, um abraço, você que me segue na internet. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. Vai lá, no YouTube tem mais de 9.700 vídeos que eu já produzi para você usar com responsabilidade. Vamos falar de nota sobre a TV aberta. Eu fiz uma pesquisa e vou passar para você agora essa notícia sobre o SBT. Show de calouros de volta, cativa telespectador dominical. Ah, que legal, hein? A volta do show de calouros do programa Silvio Santos é realmente a mais bem-vinda novidade da televisão aberta brasileira. Há tempos eu clamava por esse retorno. Aliás, o tradicional quadro nunca deveria ter acabado. Pena que tudo que aparece no espetáculo acaba dando motivo aos jurados para falar de sexo, com segundas intenções, duplo sentido. É desnecessário isso, gente. É incrível o furor interno dos artistas, parece que ele tem um fogo por dentro. E saudade que eu tenho de José Fernandes, um comentário legal, ainda que às vezes o auditório não gostasse. Do Pedro de Lara, que também agitava o auditório. Do Clécio Ribeiro, do José Messias. São pessoas do passado que fizeram sucesso como jurados de programas de calouros, programas de televisão. No show exibido neste domingo, do Show de Calouros, dia 17 de março de 2024, no show exibido no domingo, uma espírito santense se destacou fazendo dezenas de embaixadinhas com uma bola aparentemente não profissional. A vovó das embaixadinhas tem 60 anos de idade, uma sexagenária. Possui um restaurante em Guarapari, na Grande Vitória, Espírito Santo, e é muito simpática. Essa sexagenária recebeu nota máxima, R$300 de cada jurado, hein? Um detalhe que me chamou a atenção foi relacionado à filha número 4 do dono do SBT. Eu achei interessante o traje da apresentadora Patrícia Abravanel, uma calça do tipo masculina, pois nos remete ao seu pai, Cenoura Abravanel, o lendário e popular apresentador e radialista Silvio Santos. Se observarmos bem o movimento da Patrícia diante das câmeras, dá para lembrar do pai, principalmente na parte nadegal e na troncal, na cintura também. Lembra o pai, mas tem que lembrar, né? Ela veio, da mãe, mas com a participação do pai, que inseriu o sêmen. Olha, o retorno de pelo menos o letreiro do qual é a música também é uma boa pedida. O SBT está com uma nova grade de programação com muitas novidades, inclusive com uma espécie de união do aqui e agora com o povo na TV de volta. É o Tá Na Hora, hein? Parece bom o informativo variado que está estreando na nova grade de programação do SBT. Sucesso para vocês do SBT, funcionários, diretores, todos vocês. Eu acompanho tradicionalmente o SBT, não em todos os programas e não todos os dias, mas quando eu vejo que há uma certa, vamos dizer, sensatez nas apresentações, eu fico ali. Quando vejo que a lucidez não está muito vigente, eu caio fora. Mas
Eu gosto muito de vocês. Um abraço, saudação. Que a paz de Cristo reine na vida de vocês. Minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel. Maciel 7919. Você vai ao YouTube, blog, Instagram e Facebook. Notas relevantes. Operação Anticorrupção Lava Jato completa 10 anos. Olha a conhecida Operação Lava Jato, que combateu fortemente a corrupção no Brasil, completou 10 anos de sua deflagração em 14 de março de 2024. Mas muitos brasileiros lamentam que vários de seus atos de combate à criminalidade estejam indo para o ralo, né? Tenham sido revogados, principalmente a partir da nova era petista que começou em 2023. Olha, foi a maior operação contra corruptos em toda a história brasileira, segundo alguns analistas. Sua fase mais popular e eficácia tiveram a duração de cerca de 5 anos. Ainda há desdobramentos pendentes da operação em análise no Poder Judiciário. No início, os procuradores e juízes se voltaram para averiguar operações ilegais do doleiro Alberto Issef dentro da Petrobras. Em seguida, os processos evoluíram e descobriu-se corrupção de empresas com os governos, principalmente do PT. Não é fácil, hein? Morador de rua presos por atos de 8 de janeiro é inocentado quase um ano depois. Um morador de rua que foi preso por mais de 300 dias foi finalmente inocentado de participação em crimes durante os atos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília, Distrito Federal. A advogada do homem, que foi solto quase um ano depois, informou que vai pedir reparação pelos danos sofridos enquanto ele ficou preso inocentemente. Déficit de 61 bilhões de reais nas contas federais em fevereiro de 2024. Gente, que déficit, hein? Pelo amor de Deus. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, fez uma estimativa de déficit primário de 61 bilhões e 300 milhões de reais em fevereiro de 2024 nas contas da gestão federal da nova era petista do Planalto. A informação foi tornada pública em 13 de março de 2024. Aumento de etanol na gasolina. A Câmara Federal dos Deputados aprovou em 13 de março de 2024 o projeto de lei que aumenta a mistura do etanol na gasolina e do biodiesel no diesel. De acordo com as informações, a mistura do etanol passa de 22% para 27%, podendo chegar até 35%. Meu Deus do céu. Não sei, dizem que isso não é bom para o motor não, hein? Motor do carro, essa mistura aumentada. Tarcísio de Freitas bem avaliado por combater a violência em São Paulo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem sido bem avaliado por concentrar esforços no combate à violência criminal. Segundo o site Diário do Poder, Tarcísio tem aprovação de 71,6% no município de Santos, região litorânea de São Paulo. Os percentuais são da Paraná Pesquisa. Inquérito do Fim do Mundo completa 5 anos. Olha outra notícia que chama a atenção nos últimos... Está chamando a atenção atualmente. A investigação que o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Marco Aurélio de Mello, chamou de Inquérito do Fim do Mundo, completou em 14 de março de 2024 5 anos. Trata-se de uma investigação de notícias supostamente falsas que se transformou em algo imenso sobre críticas a autoridades na internet que não se sabe quando isso terminará. Aumenta o número de pedidos de seguro-desemprego. O número de pedidos de seguro-desemprego no Brasil atingiu o maior patamar no período de 9 anos.
foram 1.200.000 solicitações em janeiro e fevereiro de 2024. Trata-se de alta de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. Minha saudação especial a você que segue meu Facebook, você que segue meu blog, meu Instagram e o YouTube. É só escrever lá no campo de busca do Google, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Olha, eu vou falar para vocês sobre os telefones de algumas paróquias para que o católico saiba o horário de missa, o horário do padre atender. Atenção, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina. Vejamos aqui, tem missa diariamente na catedral às 19 horas, todos os dias às 19 horas. Na sexta-feira tem missa também ao meio-dia. No domingo tem missa às 7, 9 e depois às 19 horas, ok? Vamos lá, mais informações. Funcionamento da Secretaria Paroquial, que fica na entrada da Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina, na segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. No sábado, das 8 horas às 12 horas. Telefones da Paróquia Central, 0 operadora 27 2102 5010 e 2102 5006. Agora, Paróquia Santa Clara, do bairro São Vicente, na zona urbana de Colatina ainda. O endereço do Facebook é Para Clara, no Facebook, ok? facebook.com/Paraclara. Telefones: 0 operadora 27 99934 5155. Telefone fixo 3722 6249. Tem informação do Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence também à Paróquia Santa Clara, que é gerida pelos franciscanos. As Irmãs Clarissas têm no seu mosteiro, no bairro São Judas Tadeu, missa diariamente, de segunda a sábado às 7 horas e no domingo às 8 horas da manhã, hein? O telefone para manter contato direto com o mosteiro é 37210864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, da Matriz do bairro São Silvano. É o bairro mais importante economicamente de Colatina, na zona norte do município. Vamos lá, nós temos aqui o endereço no Facebook, picmaria.com.br. PIC é Paróquia Imaculado Coração. O telefone é 99507 2251. Na Grande Vitória tem um município que eu frequento mensalmente, Vila Velha, minha segunda cidade, depois de Colatina. E em Vila Velha há o Santuário Divino Espírito Santo, que funciona na zona central. A missa de terça a sexta-feira ao meio-dia e às 19 horas, hein? No sábado a missa é às 17 horas. No domingo tem 5 missas às 7, 9, 11, 17 e 19 horas. WhatsApp do santuário: 0 operadora 27 99985 3558. Telefone fixo 3329 1266. Quero falar também para você que está desocupado agora, está procurando emprego. Olha, a Agência do Sistema Nacional de Empregos de Colatina divulga no seu painel ou mural externo as oportunidades de trabalho de forma impressa, né? São vagas disponíveis nas firmas da região, vagas diversas, ok? A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados
fazendo essa ponte com as empresas. Tem o telefone 0 operadora 27 3721 7102 e o endereço físico do Cine Colatinense, Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro da cidade. Amigos e amigas, vamos a mais um momento de atualidade. Eu sempre passo esses momentos de atualidades, de reflexões para vocês, porque isso é importante para abrir a nossa mente. Tem muita gente esquerdofrênica, doentes da esquerda política, que tem a mente calcificada, petrificada, e não muda. Receberam a doutrinação no ensino ou em algum grupo até religioso e depois não conseguem conceber novas ideias e converter-se, mudar de caminho. Então eu transmito sempre aqui reflexões lúcidas para você. Você está no YouTube, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, com mais de 9.700 vídeos que eu produzi para você, meu seguidor, usar com responsabilidade. Tem também o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, Facebook e Instagram. Vamos às reflexões? Dê um like, compartilhe para aumentarmos nossa rede de amizade. Vamos falar sobre o mundo atual e nele se inclui o Brasil. Nós estamos vivendo uma nova era muito difícil, meus amigos e amigas. Que vergonha! No frágil argumento de que querem proteger minorias, os aparelhados da esquerdofrenia acabam com a família, com a ciência biológica correta, e o mundo está virando uma promiscuidade sem tamanho. Leis com N artigos que dão interpretação para tudo, cotas discriminatórias enquanto a lei maior fala em direitos iguais. Crianças, jovens e até adultos com a cabeça mais fraca são influenciados por concepções e legislações errôneas produzidas, ora, por quem de direito, do mundo esquerdofrênico, da esquerda política doente, e ora, por quem tem competência para tal. E fica por isso mesmo. O poder competente se acovarda, vota demagogicamente ou com concepção errada. As forças que em determinado momento poderiam tomar decisões sensatas se omitiram, e as bestas do Apocalipse vão se multiplicando, desregrando, desordenando o mundo. Deus vai agir com sua infinita e plena justiça, a fim de salvar os que precisam ser salvos. Os hipócritas, aqueles que são bonitos por fora e feios por dentro, os sepulcros pintados, os ardilosos, os maledicentes, serão duramente penalizados. Haverá ranger de dentes. Não sou eu que estou julgando. São palavras de Jesus, nosso Deus. História da igreja. Olha, vou falar sobre a patrística. A patrística é o pensamento e a vida da igreja transmitida logo após os evangelhos, os escritos inspirados. É toda literatura a partir do século I até ao sétimo século e oitavo século para o Ocidente e o Oriente. Então, entre o sétimo e o oitavo século, vigorou a patrística.
que serve para nós até os dias de hoje. É um ensino de doutores. Santo Isidoro e São João Damasceno se destacam como grandes padres da época. Há padres apostólicos, os apologetas, como Santo Irineu, primeiro grande teólogo e doutor da Igreja no fim do segundo século. Há ainda Santo Agostinho, São Jerônimo, Santo Ambrósio, Santo Atanásio, doutores da Igreja, eu estou falando, hein? Os capadócios. No Oriente, há São Basílio, São Gregório Nazianzeno, São João Damasceno. Santo Irineu foi também um grande escritor em Lyon, na França. Ele destacou que a diversidade solidifica a unidade da Igreja em documento enviado ao Papa da época. Santo Inácio de Antioquia classificou o bispo como sinal de unidade na caridade. Unidade não é uniformidade, ou seja, não é para todos serem da mesma forma. A unidade é para um ser ele mesmo na unidade. Santo Agostinho diferencia em seu escrito o livre-arbítrio da liberdade. O livre-arbítrio é escolher uma coisa ou outra. Todos têm o livre-arbítrio. Deus nos deu escolher entre uma coisa ou outra. Já a liberdade é escolher uma coisa ou outra, mas descobrir que não era aquilo que queria e, mesmo assim, crescer cada vez mais nos horizontes de Deus, ser mais forte a partir da abertura para compreender e ver o outro. Olha, são palavras de Dom Fernando Antônio Figueiredo numa entrevista no YouTube, canal Santo Flau. Agora eu tenho aqui alguns tópicos da igreja. Ira de Deus. Tópicos bíblicos. Você sabe o que é ira de Deus? Ira de Deus significa a justiça de Deus. Então, ira não significa raiva, é justiça de Deus, ira de Deus. Todo pecado possui atenuantes e agravantes que podem minimizar ou maximizar a falta perante Deus. A perfeição de Deus Pai está infinitamente mais alta que a perfeição humana, mas a pessoa deve ter a meta de ser santo. É uma busca constante. O pecado original deixou de ser humano, deixou no ser humano o desejo de vingança. Olha o que o pecado fez. De impaciência, de intolerância. O pecado original deixou no ser humano o tal do popular bateu, levou. Só quem está inebriado pela graça de Deus, como os santos, consegue viver a santidade. Olha, são reflexões para você que acessa meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica no seu canal no YouTube, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso divino Pai eterno. Perdão, Senhor, pelos meus pecados e me dê a vida eterna. Meu Jesus Cristo.